Em nosso estudo de hoje, a lição 55 do livro Bênção da Paz. Padrão espírita. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavras de Pedro, na segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 11. Transformar o coração em fonte de amor, de tal modo que nenhum sentimento contrário lhe alcance os recessos, ainda quando violentamente arremessados pelos piores dardos vibratórios. Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhe fixe nas criações, mesmo quando sobre a mais constrangedora indução ao fascínio das trevas. Metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão com tal amplitude que, à frente de quaisquer cenários da vida, somente apreendam as imagens que favoreçam a construção do bem com o ouvido de todo mal. Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, com tal extensão que venham a filtrar exclusivamente no auxílio dos outros, os conceitos, revelações, apontamentos e comentários capazes de promover a paz e a consolação, a esperança e a bênção, no caminho dos semelhantes, com absoluto esquecimento de tudo aquilo que significa incentivo à crueldade, ou ao desânimo, à compreensão ou à discórdia. Selecionar as palavras que ajudem a consagrar as mãos do serviço, investir os valores do tempo em ação digna e aproveitar as oportunidades que se nos ofereçam na vida para melhorarmos, melhorando a estrada em que se jornadeia. Eis na essência o padrão espírita que um dia, através do trabalho e do estudo, do burilamento e da renovação, teremos todos nós de atingir. Vamos lá. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa frase, ela é uma frase maravilhosa, porque ela já começa dizendo que na Terra a gente não vai encontrar perfeição, mas a gente vai encontrar pessoas que, a partir de um determinado ponto de autoconhecimento, começa por um esforço contínuo, e é um esforço de todo dia, de toda hora, de todo minuto, dele ser uma pessoa melhor. E como é que a gente faz para ser uma pessoa melhor? Qual é o padrão que a gente vai ter de comparação? Vai ser o Evangelho de Jesus. Então ele fala aqui, padrão espírita. Ele vem partir de um versículo que está no Evangelho, na Epístola de Pedro, escrita por Pedro, e ele fala, desta maneira que será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que se entra nesse reino? Acendendo a luz dentro da gente. Acendeu a luz, você vai chegar no plano espiritual, você vai ter passagem aberta, acesso a moradas mais bem-aventuradas. Né? E acesso até, inclusive, a novos trabalhos também. Então ele vem trazer na lição de hoje algumas maneiras que a gente vai começar a dar uma atenção maior. Ele vem falar, em primeiro lugar, o que vai fazer a gente chegar do outro lado da vida e ser merecedor, ter porta aberta. A gente sabe que a porta da perdição é larga, mas eu estou tendo a porta aberta para esse mundo aí muito melhor. A primeira coisa, transformar o coração em fonte de amor. Então, a primeira coisa está aqui no sentimento. A pessoa chega a um ponto que o coração da pessoa está tão assim voltado para o bem, para a caridade, que qualquer abalo tente tirar ele da calma, não consegue tirar da calma. Isso a gente consegue ver principalmente nas grandes comoções, onde a dor toma muita conta. Esses espíritos que são missionários, eles se mantêm ali, firmes no trabalho, e até a gente vai descobrir isso com calma, com o tempo, que quando a gente consegue fazer isso com o coração, a gente consegue atravessar qualquer dificuldade. Primeiro, coração, sentimento. E qual é o segundo? Cérebro. Então ele fala, converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. De tal maneira que nenhuma ideia menos digna, né, menos feliz, vem fixar nas criações. Então chega um ponto que
Pensamento e sentimento estão de uma maneira que a gente pode entrar em qualquer lugar, mas aquele pensamento e aquele sentimento ruim já não fazem mais parte, já não entram na gente. Depois ele vem falar para a gente, né, que a gente vai metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão. Olha, depois que você transformou o coração e transformou a mente, agora os seus olhos, não é que eles vão deixar de ver, e nesse mundo não tem nem como deixar de ver. A gente vai ver muita coisa triste, a gente vai ver muito quadro ainda de espíritos ainda em formação, espíritos ainda perdidos e se comprometendo com a lei de causa e efeito, como nós mesmos, durante todo esse tempo, vivemos desse jeito. Mas a gente vai começar a transformar os nossos olhos em mananciais de compreensão. À frente de qualquer cenário da vida, a gente somente vai aprender as imagens que favoreçam a construção do bem com o ouvido de todo o mal. O que ele bota aqui, né, os olhos? Ele fala para a gente o seguinte, né, a gente tem uma mania de gravar aquilo que traumatiza, e a gente tem que começar a gravar e trazer para dentro da gente aquilo que é bom, aquilo que é edificante, não aquilo que traumatiza o tempo todo, ficar somente com aquela imagem, né, do trauma. E depois ele vem falar dos olhos e fala dos ouvidos. Então, ver e escutar. Então ele fala, transfigurar os ouvidos em depósito de bondade, que a gente vai filtrar exclusivamente aquilo que está no auxílio dos outros, conceitos, revelações, enfim. Então ele vai falar, o padrão espírita para que a gente consiga, depois desse esforço todo de domar as nossas más inclinações, vai ser o quê? Vai ser a gente mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, e depois que mudar o nosso coração e nossa mente, transformar os nossos olhos e nossos ouvidos em instrumentos de trabalho o tempo todo. E aí ele conclui para a gente, né, selecionar as palavras, outra maneira também as palavras, consagrar as mãos ao serviço e aproveitar o tempo. Então ele fez um resumo para a gente do que é o padrão espírita e do que a gente vai ter que atingir, porque o Emmanuel ele termina a lição mais uma vez, colocando na primeira pessoa do plural. Ele fala, teremos todos nós de atingir. Ele está falando para a gente assim, ó, eu também tenho que atingir isso. Estou procurando agora atingir com os estudos que a gente está trazendo, né? Ele está falando, né, através das mãos de Chico Xavier, através da mediunidade, mas agora a gente recebe as informações de várias fontes de que o Emmanuel está reencarnado aqui no Brasil e que vai desempenhar sua missão daqui a pouco, né? E, enfim, o desafio todo é esse, é a gente conseguir entrar nesse turbilhão emocional, nesse turbilhão de violência, nesse local que ainda tem tanta gente ainda com inclinação para o vício, que assusta alguns lugares daqui do Brasil, em que os jovens todos se entregando ao vício, enfim. E a gente vai chegar nesse local sem deixar de viver os prazeres, né, e os momentos desse mundo também, mas transformando o nosso coração, nosso cérebro, em primeiro lugar, pensamento e sentimento, e utilizando da melhor maneira os nossos olhos e os nossos ouvidos, e principalmente utilizando da palavra, das mãos e, melhor, o tempo. Eis na essência o padrão espírita que um dia, através do trabalho, do estudo, do burilamento e da renovação, que ele vem dando ainda o caminho para a gente. Se a gente quiser realmente chegar nisso, tem que ter trabalho e estudo. Aqui podia até inverter, né? Estudo e trabalho, mas ele coloca em primeiro lugar o trabalho, porque o trabalho nos mantém em sintonia com o alto. O trabalho nos renova o tempo todo. A gente ainda vem trazendo ainda um passado tão cheio de obscuridade que quando a gente começa a se entregar no trabalho, a gente muda a nossa companhia espiritual. O trabalho, o estudo, o burilamento que vem através das provas, naturalmente, e a renovação. Todos nós vamos ter que atingir esse caminho. Está aí o desafio para a gente.
Só tenho a agradecer mais uma vez a Emmanuel pelas reflexões. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.